Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. De Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: cosmologia bíblica da Terra, a verdade que é rejeitada pelo sistema religioso pagão. Vamos começar em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o versículo 1 de Gênesis 1. E o que eu vou mostrar para vocês é que somente com base neste versículo nós já temos uma boa noção do verdadeiro formato da Terra. Talvez vocês não estejam percebendo, mas a gente vai trazer aqui algo no hebraico e muitos vão compreender que somente por Gênesis 1, versículo 1, a gente já consegue verificar a verdadeira cosmologia da Terra. Nós já vamos avançar para a explicação, então fiquem atentos, meus irmãos. Versículo 2: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Face das águas também nos dá a ideia de planicidade. O Espírito de Deus, mais elevado, se movendo sobre a face das águas. Nós sabemos que água não faz curva. Isso é uma lei da física que, infelizmente, os globistas procuram afrontar, defendendo este engano. Vamos avançar aqui. A palavra céus, que aparece em Gênesis 1:1, é Shamaim. Shamaim consta no texto original em hebraico, todos podem checar isso facilmente. Pode ser decomposta em Sham mais Maim. Textualmente significa Sham lá e Maim tem águas, ou seja, águas nas alturas, águas elevadas. Literalmente, Shamaim significa águas do céu. Olha que interessante, meus irmãos. Não sei se alguns já sabiam, mas em hebraico, até o segundo dia da criação, não existe outra palavra específica para céu. Usa-se apenas Shamaim, águas do céu. Então, se a gente voltar para Gênesis 1, versículo 1, no princípio Deus criou as águas de cima e a terra. Já é a cosmologia da nossa terra plana. Já é a verdadeira cosmologia. Somente por esse versículo não tem como um teólogo ou um pastor querer defender o falso modelo globo. Somente por esse versículo eles já ficariam impossibilitados, embora eles insistam em defender o modelo pagão romano. Mas vamos continuar aqui. Apenas no segundo dia da criação é quando realmente o céu foi criado, com uma cúpula sólida, o firmamento que dividiu as águas e protegeu a terra das águas de cima. Então, Shamaim, águas lá, águas nas alturas, ou águas do céu. A própria palavra em hebraico já revela
uma importantíssima verdade, que é justamente o que nós defendemos, o que nós acreditamos, nós que cremos na Bíblia. Algumas pessoas elas falam o seguinte: mas por acaso saber o verdadeiro formato da Terra, por acaso isso seria doutrina de salvação? Então, em cima disso, eu faço outra pergunta. Será que não é importante sabermos toda a verdade? No momento que nós recebemos uma verdade, que nós somos confrontados, o que nós devemos fazer? Combatê-la ou aceitá-la? Porque aquele que é da verdade, ele aceita toda a verdade. Certo, meus irmãos? E aquele que é da mentira, o que ele vai fazer? Além de combater a verdade, ele vai continuar propagando a mentira. Então, será que um salvo que tem o Espírito de Deus habitando nele, vai ter compromisso com a mentira? Porque uma coisa é aquele crente que ele nunca ouviu falar sobre a verdadeira cosmologia bíblica da Terra, ele não se ateve a esse assunto, ele não foi confrontado por este assunto. E outra coisa é o crente que ele é confrontado por esta verdade, que ele recebe as informações, as explicações, inclusive muitas provas. Nós vemos testes de curvatura provando que não há curvatura. Por exemplo, aquele farol de Abrolhos, ele pode ser visto a 95 quilômetros de distância, o que seria totalmente impossível em uma Terra globo. Eu, inclusive, pedi para inteligência artificial me explicar. Fui lá no chat GPT e ele não consegue me explicar, ele não consegue refutar, nem a inteligência artificial consegue refutar. E aí, na medida que o crente ele é confrontado com todas as passagens bíblicas, com todas as comprovações, experimentos, se ele combate aquilo, se ele não aceita, será que ele é uma pessoa que realmente ama toda a verdade? Ou será que ele decide qual parte da Bíblia que ele quer acreditar e qual parte que ele quer combater? Então fica essa reflexão. Vamos seguir aqui. Existem águas acima do firmamento, acima do domo celeste. A atmosfera está confinada no firmamento. Seria impossível você manter a atmosfera juntamente com aquele vácuo infinito do modelo globo. Nós temos uma imagem aqui que eles dizem ser real. Eles dizem que é uma foto da Terra tirada pela Voyager 1 a 6 bilhões de quilômetros de distância, lá em 1990. Deixa eu tentar ampliar o máximo que eu consigo. Então eu estaria aqui. Eu acho que eu peguei um print melhor. Deixa eu ver se eu tenho um print melhor aqui. Não, vamos abrir esta da Wikipedia mesmo. Então, segundo esses cientistas pagãos, que na verdade de ciência não tem nada, esse pequeno pontinho azul onde eu estou passando o mouse seria a Terra, do tamanho de um pixel ou menor que um pixel. Como que nessa vastidão de vácuo poderia ser mantida uma atmosfera? É claro que isso é impossível, não tem como fazer nenhum experimento. Você precisa de uma barreira física. Então a gente percebe que a teoria do globo, ela é uma teoria furada, antibíblica e também que viola os princípios básicos e elementares da física. Se tentarmos fazer um experimento tentando prender a atmosfera e ao redor o vácuo, vamos fazer um desenho aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um aquário maior e um aquário menor. E nesse aquário menor, onde está azul, vamos imaginar que tem ar.
e nesse aquário maior branco, vácuo. Na medida que você abre uma tampa aqui no menor, imediatamente esse ar será puxado pelo vácuo. Ele não vai permanecer. Aí eles falam, não, mas a gravidade segura. Como que a gravidade, isso se existisse, né? A gente sabe que isso é apenas uma teoria. Como que a gravidade poderia superar todo esse vácuo infinito? Também é algo que não tem sentido. Mas vamos prosseguir aqui. O que a Bíblia diz? Gênesis 1, do 6 ao 8. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Versículo 7. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima. E assim foi. Meus irmãos, vocês percebem que a Bíblia é muito clara. Deus fez algo sólido, um domo, um firmamento que separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima, de modo que agora nós temos uma expansão onde nós vivemos, onde se encontra o primeiro céu, o ar atmosférico. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, este foi o segundo dia. Versículos 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Olha que interessante. Vai formar aquela Pangeia antes do dilúvio. Versículo 10. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. E nós sabemos que existem também as águas do abismo. Por exemplo, Ezequiel 26:19. Assim diz o soberano Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, como uma cidade inabitável, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, uma condenação contra Tiro, quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo. Outra passagem, Provérbios 8:24. Nasci, aquele Provérbios que fala da sabedoria. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Depois nós vamos ver que no dilúvio romperam-se as fontes do abismo, então jorravam águas, aquelas águas que estavam debaixo da terra e também as águas que estavam acima, que estão acima. Abriram-se as portas dos céus, as janelas, ou seja, houve uma fissura no domo que nós sabemos que esta fissura é o que eles chamam de Via Láctea. O domo ele é feito de quartzo. Prosseguindo. Firmamento no hebraico é raquia, ou raquia. E segundo consta do dicionário Strong da Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico-Grego, isso está na página 1936. Literalmente, esta palavra se refere a uma grande expansão e, em particular, a abóboda dos céus acima da terra. E qual que é a raiz desta palavra, meus irmãos? Então vejamos o significado da raiz desta palavra, raká. Por analogia, expandir, martelando. Olha que interessante. Por implicação, sobrepor com folhas finas de metal. Uma raiz primitiva, bater, ampliar, espalhar, esticar. Isso mostra claramente que o firmamento é sólido, que é obra das mãos do Criador. Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Isaías 44:24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que
que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Lembra que nós analisamos a raiz da palavra hakia, haká? Por analogia, expandir martelando, ou seja, algo sólido, algo duro. Por implicação, sobrepor com folhas finas de metal. Isso você pega num dicionário hebraico. Uma raiz primitiva de bater, ampliar, espalhar, esticar. Deus estendeu os céus como uma tenda, algo físico, algo sólido. Existe o domo celeste. Eu estou aqui com a Bíblia judaica completa, porque alguns podem falar assim: ah não, irmão, mas você não é especialista em hebraico, porque eu vou chamar o teólogo tal que é especialista em hebraico. Não precisa. A gente está aqui com a Bíblia judaica completa. E como que a Bíblia judaica completa traduz firmamento? Tá na tela para vocês, ó. Bereshit, Gênesis. Deus disse: haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. É óbvio que precisa ser uma separação de algo sólido. Como que você vai separar as águas com algo que não seja físico, sólido? Então, na Bíblia judaica completa, em Bereshit, em Gênesis, haja um domo no meio da água. E Deus chamou ao domo céu. Está se referindo aqui ao firmamento. Depois, Deus disse: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite. E assim por diante, meus irmãos. Vocês podem pesquisar essa Bíblia na internet. Eu peguei aqui o site onde ela está sendo vendida. Por exemplo, está sendo vendida também no Mercado Livre. E nós temos acesso a Gênesis 1. Então qualquer um pode consultar. Alguns irmãos, inclusive, têm essa Bíblia. E ela fala claramente do domo. Acredito que eles traduziram corretamente, é óbvio. Tá aqui também, olha, com o hebraico do lado. Bíblia judaica completa. Na esquerda de quem olha o texto em português e na direita o texto em hebraico. Tá aí para vocês, ok? Vamos dar sequência no nosso estudo. Então a Bíblia nos apresenta 3 céus. O primeiro, que é a nossa atmosfera, o primeiro céu da Terra, é a nossa atmosfera composta basicamente de oxigênio, nitrogênio e gases nobres, mais ou menos 20% de oxigênio, 79% de nitrogênio e 1% de gases nobres, falando de uma forma mais resumida, onde voam os pássaros, circulam os aviões, os balões. Então o homem ele tem acesso ao primeiro céu. O segundo céu da Terra é inacessível ao homem, onde estão confinados o Sol, a Lua e os planetas, que na verdade são corpos celestes, estrelas errantes com luz própria. Se você pegar a Bíblia NVI e você tentar pesquisar a palavra planeta, simplesmente não vai existir. Não há nenhuma passagem no original com a palavra planeta. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 33, verso 6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. A Terra não é um planeta. Os corpos celestes fazem parte do céu da Terra. Eles estão sobre a Terra, só que dentro, confinados no segundo céu, dentro do domo. Já vou colocar novamente aquela imagem. E o terceiro céu fica em cima das águas do firmamento, fica acima do domo. Salmo 148:4. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Salmo 136, versos 4 a 6. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre, que com habilidade fez os céus,
o seu amor dura para sempre, que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Olha que interessante. E Salmos 104, versos 2 a 3a. Envolto de luz, como numa veste, ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Por quê? Porque a cidade santa, o tabernáculo de Deus, está sobre as águas do firmamento. E essas águas do firmamento estão sobre o domo celeste. Então Deus está falando aqui, o salmista está dizendo que o Eterno coloca sobre as águas do firmamento as vigas dos seus aposentos que sustentam a cidade santa. Vamos lá para Salmos 104, comecinho dele. Salmo 104. Envolto de luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. É claro que a pessoa que defende o falso modelo heliocêntrico não vai entender absolutamente nada. Mas aquele que já chegou à verdade vê que isso tem total sentido. E aqui uma ilustração do primeiro céu, a nossa atmosfera, onde temos acesso, onde os aviões circulam, balões atmosféricos, os pássaros. O segundo céu é onde se encontram o Sol, a Lua e os demais corpos celestes, as estrelas. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus, onde Paulo foi levado, foi arrebatado. 2 Coríntios 12, 2, Paulo falando sobre ele próprio. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Tem uma passagem que é muito clara, 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então a terra está entre as águas. A terra está entre as águas. Isso é um sistema que comprovadamente mantém a vida. A gente já vai chegar lá. No terceiro dia, Deus criou toda a vegetação, mas ainda não havia sol para realizar a fotossíntese. Gênesis 1, do 11 ao 13. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o terceiro dia. O que vai acontecer no quarto dia, meus irmãos? Nós já tínhamos aqui a atmosfera, a separação das águas, o domo celeste, os mares e também a vegetação. Mas ainda não havia o sol. O sol foi criado apenas no quarto dia para iluminar a terra, colocado entre as águas dentro do domo celeste. Versículo 14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Está falando do sol e da lua. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Ou seja, a terra é mais antiga do que o sol. A terra foi criada antes do que o sol e não depois, como diz a falsa ciência. A falsa ciência,
ela fala tudo o contrário do que Deus nos revelou. Eles combatem, meus irmãos, a palavra de Deus porque eles são malignos, eles são satânicos, eles querem afastar as pessoas da Bíblia, do Evangelho da salvação. Eles querem controlar as pessoas, deixá-las sem propósito. Porque fica mais fácil para controlar, para enganar, para escravizar. É tudo uma questão de manipulação, controle e poder. A pessoa que é liberta pela verdade, ela não cai no engano desse sistema. Versículo 16. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Tá vendo? As estrelas que eles falam que tem bilhões e bilhões de anos, também elas são mais recentes do que a Terra. A Terra veio antes do que as estrelas. E também, meus irmãos, é importante a gente entender que na falsa teoria do globo, eles dizem que as estrelas elas estão muito distantes, que demora milhares de anos para a luz chegar. Se isso fosse verdade, Adão e Eva não teriam contemplado as estrelas. Porque Adão viveu 930 anos. A estrela mais próxima está a alguns milhares de anos-luz. Segundo o falso modelo, né? A falsa teoria heliocêntrica. Portanto, Adão não teria visto qualquer estrela. Esse relato de Gênesis ele seria falso para os primeiros habitantes da Terra. Mas não é isso que a Bíblia revela. A Bíblia revela é que no 4º dia as estrelas foram criadas e colocadas. Prosseguindo, versículo 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra e viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 4º dia. Então a terra é mais antiga do que o sol é um luzeiro que pertence à terra e circula sobre ela. 15 graus por hora, completando os 360 graus do disco da Terra em exatas 24 horas, e a Lua circula um pouco mais atrasada. A Lua circula 14 graus e meio por hora. Mas os pagãos adoram o Sol e o colocam no centro. Então o heliocentrismo é adoração ao Deus Sol. Por isso que eles guardam o domingo, que é chamado de Sunday. Domingo é o dia do Sol. Eles, na verdade, são os fanáticos religiosos que criaram esse sistema de adoração ao Sol Invictus. Nós já vamos chegar lá também. Aqui eu estou mostrando alguns exemplares de imagens que eram encontradas especialmente em versões mais antigas da Bíblia. O irmão Flávio, inclusive, tem uma Bíblia com uma imagem desta. Hoje é mais difícil de encontrar. Geralmente, essas imagens antes da fundação da NASA eram muito mais comum, quando o engano não era tão propagado. Então tá aí. Vamos dar um zoom. Está em inglês, mas aqui ele coloca o terceiro céu, a morada de Deus, né, o paraíso. The waters above the firmament, as águas acima do firmamento. Firmament of heaven, ou seja, o firmamento do céu, o domo celeste. E a gente percebe os corpos celestes aqui, as estrelas, o sol, a lua. Colocou os pássaros, porque aqui já é a representação do primeiro céu, onde estão o sol, a lua e as estrelas, a representação do segundo céu. Depois as águas sobre o domo. E por último, o terceiro céu, onde o Eterno se encontra, onde está o verdadeiro tabernáculo de Deus, para onde Paulo foi arrebatado, como ele relata lá em 2 Coríntios capítulo 12. Depois nós vemos as colunas da terra, o Sheol, a sepultura, abaixo da terra, e as águas de baixo, as águas do abismo também. Então esta é a representação verdadeira, bíblica,
da Terra que muitos teólogos e pastores procuram negar para sua própria condenação, porque são amigos da mentira, são inimigos da verdade. Como eu estava mencionando logo no começo, eu vi um vídeo no canal do nosso irmão Ale, tá até aqui na tela. Ele colocou: veja isso. Cientista ateu admite que a Bíblia é terraplanista. Então o cientista, se eu não me engano, chama Pirula. E o que ele fala nesse vídeo? Eu não vou dar play para não dar problema de direitos autorais, mas ele fala que ele leu a Bíblia e que claramente a Bíblia defende uma terra plana. Ele não acredita no relato bíblico, ele não acredita no modelo correto, mas o que ele está colocando é o seguinte: ele se diz um cientista ateu, mas ele fala o seguinte: lendo a Bíblia revela claramente uma terra plana, você tem o céu acima, você não tem esse espaço sideral, esse vácuo infinito, nada disso. Gênesis 1 traz o relato de uma terra plana, não tem como negar isso. Pelo menos ele foi totalmente sincero. A gente percebe aí a sinceridade. E alguns pastores, eles não conseguem ter a sinceridade de um ateu. Isso que eu acho mais absurdo. Esse sistema religioso está totalmente corrompido, paganizado, contaminado. Você tem o catolicismo, que é a grande meretriz, e você tem as suas filhas, as igrejas protestantes, que são as filhas relatadas lá em Apocalipse 17. Nós temos esse estudo na playlist do canal. Eu vou trazer mais algumas imagens para vocês. Nessa Bíblia está escrito o mundo dos hebreus. Também tem a morada celeste de Deus, as águas acima do firmamento, a terra abaixo aqui, as colunas, o abismo. O mundo dos hebreus, representação gráfica da concepção hebraica do mundo. Será que os hebreus interpretaram de forma equivocada, como dizem esses pastores soberbos, arrogantes, comprometidos com o engano, com a mentira? O que eles estão defendendo, o sistema heliocêntrico, ele é satânico. É o sistema que afasta as pessoas de Deus. Aquela fraude de Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta russo, quando ele supostamente foi para o espaço, a gente sabe que não foi para o espaço coisa nenhuma. Ele apenas foi uma atitude elevada do primeiro céu. Ele disse o seguinte: para promover a propaganda comunista, eu olhei de todos os lados e não vi Deus. O que ele está tentando mostrar? Ele está tentando fortalecer o comunismo. O modelo Globo, ele é um modelo comunista, que tenta afastar Deus da equação, que promove teorias ridículas, como a teoria do Big Bang. Olha, teve uma explosão, e dessa explosão surgiram todas as coisas. Ou seja, não há um criador. Mas quando nós mostramos, quando nós comprovamos que a Terra é de fato plana, nós estamos constatando que a Bíblia é verdadeira. Que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Caindo por terra evolucionismo, heliocentrismo, teoria do Big Bang, caindo por terra este pálido ponto azul, como se nós habitássemos num planetinha insignificante, menor que um pixel no meio do nada. Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, todos servos do maligno. Eles colocam, olha, pálido ponto azul, é uma fotografia da Terra tirada em 1990 pela sonda Voyager 1, a uma distância de 6 bilhões de quilômetros, sempre distâncias estratosféricas que não podem ser mensuradas. Nesta fotografia, o tamanho aparente da Terra é menor do que um pixel. Porque o homem é a coroa da criação, eles desconsideram o homem que foi feito à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Eles desconsideram, meus irmãos.
colocam a Terra menor do que um pixel. O planeta aparece como um pequeno ponto na imensidão do espaço, no meio de um raio solar captado pela lente da câmera. Ou seja, destacando aí essa adoração ao Sol, essa faixa laranja aqui, do lado direito, seria um único raio solar, e a Terra, onde eu estou passando o mouse, muito pequenininha, quase invisível, completamente insignificante. E Deus não existe, né? Nessa imensidão aqui, eles fazem de tudo para nos afastar do Criador. É um grande engano. E muitos caíram nisso. Muitos caíram nisso. Mas vamos continuar com o estudo bíblico. Eu estou colocando agora uma Bíblia antiga na língua inglesa. E olha que interessante. Ela chama o firmamento de domo. Então está grifado aqui em vermelho para que todos possam ver. Além disso, também tem a imagem de como é o nosso mundo. Mais uma Bíblia, onde aparece na parte final, no dicionário. Inclusive, eles trazem a definição correta de universo. O universo é o conjunto de todas as coisas que Deus criou. Tudo que existe no céu e na terra. Mais uma, também em inglês, O Mundo Segundo os Hebreus. E aqui uma versão em espanhol. Concepción del Universo segundo los Hebreus. Então a gente mostrou Bíblias aqui em várias línguas, com essas imagens, que hoje, infelizmente, não são mais divulgadas. Prosseguindo, nós vimos que Sol e Lua foram criados posteriormente à Terra, e em função da Terra, os luminares são pequenos e estão próximos. Eles não estão a milhões de quilômetros de distância, ou a dezenas de milhares, como a Lua, 150 milhões, como dizem que estaria o Sol. Não, meus irmãos, eles estão próximos. Aqui mais uma representação e a leitura de Gênesis 1, 16 e 17. Deus fez os dois grandes luminares, um maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, como nós estávamos falando. Se fosse verdade essas teorias de que as estrelas, a luz delas demoram milhares de anos, às vezes milhões de anos para chegar até a Terra, então os primeiros habitantes não teriam visto as estrelas. Deus teria criado no quarto dia, mas como Adão viveu apenas, entre aspas, 930 anos, ele não teria visto nenhuma estrela, porque a estrela mais próxima está, segundo o falso modelo, milhares de anos-luz. Então, até hoje não teria estrela, né, meus irmãos? Se a Terra tem 6.000 anos, até hoje a gente não teria acesso a praticamente nenhuma. Mas não, nós olhamos nos céus e vemos milhares de estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. São os luminares do nosso mundo, por isso eles são muito menores. Então aqui é uma representação do segundo céu, com os corpos celestes e as águas acima do firmamento. Tem uma coisa interessante no livro de Enoque. O livro de Enoque, Enoque é mencionado em algumas cartas do Novo Testamento, e ele foi muito lido, mais ou menos até o século, final do século I, começo do século II. E tem uma passagem em Enoque que fala: sua luz é 7 vezes mais brilhante que a lua, mas as dimensões de ambos são iguais. E é verdade, a gente já vai constatar que o Sol e a Lua, eles têm o mesmo tamanho, mas o Sol ele é muito mais brilhante. Na verdade, o Sol é maior apenas no sentido da intensidade do brilho e, por consequência, da coroa que é formada ao seu redor. Mas os discos solares e lunares possuem exatamente o mesmo tamanho, isso qualquer um pode constatar. É claro que para ver o Sol, você precisa usar um filtro.
Eu peguei uma imagem aqui, são imagens reais. Ao lado esquerdo de quem olha é a imagem do Sol, usando um bom filtro, para não danificar os olhos e nem mesmo a câmera. E no lado direito de quem olha, a imagem da Lua. Ambos têm meio grau, ambos têm exatamente o mesmo tamanho. Isso não é coincidência. Mas o que o falso modelo diz? Diz que o Sol é muito maior, só que ele está 400 vezes mais distante. Então é por isso que eles parecem ter o mesmo tamanho. Não, eles não parecem ter o mesmo tamanho. Eles têm exatamente o mesmo tamanho. E isso é comprovado pela mera observação. Mas tudo que nós observamos, eles dizem que é mentira. Nós observamos o Sol se mover. Eles falam que o Sol está parado, mas é a Terra que se move. Nós observamos que o Sol e a Lua são do mesmo tamanho, mas eles dizem que a diferença de tamanho é absurda. E tantas outras coisas. Nós observamos que eles são discos. Você só vê uma face da Lua, você só vê uma face do Sol. Então eles inventam uma desculpa, não, porque a Lua ela tem um movimento que você sempre vai acabar vendo por coincidência uma única face. Você nunca consegue eles nunca conseguem adequar a verdade. Eles precisam inventar várias mentiras, várias histórias, uma mentira em cima da outra, para tentar impor aí o falso modelo, inventar coisas, gravidade, mas mesmo assim não conseguem. E a gente vê, a Bíblia fala que o Sol se movimenta, por exemplo, Eclesiastes 1:5. O Sol se levanta e o Sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Então não é a Terra está parada. Salmos 19:6. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Então o Sol ele tem um trajeto que foi determinado por Deus. Deus deu ordens perpétuas para os corpos celestes, para o Sol, para a Lua, para as estrelas. Ele sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Salmos 19:6. E o céu, uma coisa muito importante, que não existe no modelo globo, o céu fica acima da terra e não ao redor, nunca abaixo. Deus é chamado de Altíssimo, pois está de fato acima de nós. Até aquele cientista ateu, que o Ale colocou o vídeo, um vídeo recente, deixa eu ver, ele foi postado há 4 dias, aqui no canal Evidências Prime. Até esse Pirula, esse cientista ateu, ele diz isso, que na Bíblia o céu está acima da terra. E no modelo globo não tem isso, né? Você tem aquele vácuo infinito, mais ou menos seria essa imagem falsa, claro, do pálido ponto azul. Não tem em cima, embaixo, nada. Deus nem poderia ser chamado de Altíssimo. Se a pessoa acredita no modelo globo, no modelo heliocêntrico, ela não pode chamar Deus de Altíssimo, ela tem que desconsiderar este título. Então o céu ele fica acima da terra, literalmente, não ao redor, nunca abaixo. Deus é chamado de Altíssimo justamente porque ele está de fato acima de nós. Amós 9:6. Ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu e fundou na terra o seu domo, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E mais importante, Atos 7:49, que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Então o céu é o trono de Deus e a terra o estrado de seus pés. Tem uma passagem também que fala da abóboda celeste em Ezequiel 1:26. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Então acima
da abóboda havia um trono de safira. E sobre o trono, bem no alto, havia uma figura que parecia um homem, ou seja, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que habita literalmente no lugar mais alto. Uma passagem de Jó que deixa claro que o domo é sólido, Jó 37:18, pode ajudá-lo a estender os céus, duros como espelho de bronze. Lembra que a gente analisou a palavra raquia e a raiz racá? Para quem não acompanhou, vou voltar lá no começo. Para quem chegou depois, apenas trazer essa explicação. Então, a raiz da palavra raquia, que é traduzida muitas vezes como firmamento ou abóboda celeste, a palavra racá, por analogia, expandir martelando, por implicação, sobrepor com folhas finas de metal, uma raiz primitiva, bater, ampliar, espalhar, esticar, mostrando claramente que o firmamento é sólido, é como se ele fosse algo sólido, expandido mediante batidas de martelo, algo como folhas de metal. Prosseguindo, aqui tem uma imagem de um sistema fechado. Um sistema fechado, ele é autossuficiente. Você pode fazer até com um pote grande de vidro de maionese. Você consegue colocar plantas, insetos, e eles vão conseguir você vai ter o oxigênio, vai ter a água, tudo. Ele se transforma num sistema. Existe até debaixo da água. É que se eu ampliar aqui a imagem não vai ficar muito boa. Se eu não me engano é na Itália. Eles simularam vários domos assim, vários sistemas autossuficientes. Você pode até mesmo plantar. Eu não sei se ele está cultivando alface, aqui parece, né? Parece que ele está cultivando alface aqui nesse sistema fechado, que é um sistema autossuficiente, não fica sem oxigênio, não fica sem água, nada. Funciona tudo de forma perfeita. É óbvio que nós não poderíamos estar soltos em um vácuo infinito. Olha que interessante, meus irmãos. Esse livro aqui de geografia, Atlante. Olha a imagem da capa desse livro. Na época ninguém desconfiava, hein? Nova edição. Tá escrito aqui, se eu não me engano, em italiano. Nuova edizione. Então é um livro aqui de geografia que mostra uma imagem muito conhecida pelos terraplanistas. Mas na época poucos desconfiavam, poucos perceberam. Continuando essa questão sobre Deus estar acima, os céus estão literalmente acima e a terra abaixo, Deus propõe o seguinte desafio em Jeremias 31, versículo 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E de fato, meus irmãos, ninguém consegue dizer qual que é a altura dos céus e onde estão os fundamentos da terra, nem mesmo a profundidade. E eu fiz essa pergunta para a inteligência artificial, fiz lá no chat GPT qual a altura dos céus, e foi uma enrolação. Ele chega a falar da linha de Kármán, só que ele próprio fala que a linha de Kármán é uma convenção, né? A linha de Kármán seria onde termina, onde começa o espaço sideral, aproximadamente 100 quilômetros, mas é um valor estimado, é uma convenção, ou seja, não existe essa resposta, é um desafio que Deus deu e que nenhum homem pode cumprir. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, sempre haverá um remanescente, não haverá a completa
rejeição. Porque é impossível sondar os céus lá em cima. O homem não tem acesso aos corpos celestes. Nunca ninguém foi à Lua. Não existe exploração espacial. Exploração espacial, ela é filmada nos porões de Hollywood. Tanto que a NASA disse há uns anos atrás, quando eu ainda alimentava o canal Terra Plana Reloaded, para quem tem bastante interesse em Terra Plana, tem muitos vídeos no canal Terra Plana Reloaded. Eu não estou atualizando, mas tem muita coisa interessante. E há muitos anos, mais ou menos 2018, 2019, eles disseram que haveria uma missão lunar em 2024. Agora nós estamos em 2024 e já adiaram. É lógico que nunca vai acontecer. Imagina, é óbvio que em 1969 eles não conseguiram ir com uma mera calculadora de 1 kilobyte. Esse desafio, nenhum homem, nenhuma agência consegue cumprir. Outra coisa, meus irmãos, Jesus, ele foi elevado às alturas, ele subiu ao céu, ele não foi para o espaço sideral, ele não foi para o vácuo infinito. Vamos ver o relato de Atos 1, do 9 ao 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus, ele foi elevado ao céu, ele subiu ao céu. O céu é um lugar que está acima da terra e não ao redor e não abaixo. Não se trata de um vácuo infinito. Outro relato, Marcos 16, 19. Depois deles ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Foi elevado ao céu. E a Nova Jerusalém celestial, a Cidade Santa, ela vai literalmente descer do céu. A própria oração do Pai Nosso terraplanista: venha a nós o teu reino. Apocalipse 21, versículo 2. Vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então a Cidade Santa, ela literalmente vai descer do céu. E quando nós estudamos o livro de Apocalipse, os últimos capítulos, nós constatamos que esta Cidade Santa, ela tem mais ou menos metade do tamanho do Brasil. Ela é muito grande. E seria impossível, com este tamanho, ela descer, ela pousar em uma terra globo. Ela não seria sustentada, ela acabaria tombando para um lado ou para o outro. Então, necessariamente, a Terra precisa ser plana para que a Cidade Santa, para que a Nova Jerusalém celestial desça do céu da parte de Deus, de modo que se cumpra o venha a nós o teu reino. Vocês percebem como é completamente inaceitável o modelo falso? É indefensável, é uma vergonha os teólogos que tentam defender, é uma vergonha esses pastores pagãos que tentam defender esse falso modelo. O próprio Rodrigo Silva, ele já reconheceu algumas vezes que a Bíblia apresenta um modelo de terra plana coberta por um domo. Porém, meus irmãos, a Igreja Adventista, ela combate o modelo bíblico.
E até 2010 eles aceitavam. Eu fiz uma pesquisa, até 2010 não tinha problema para os adventistas falar que a Bíblia retrata uma terra plana, coberta por uma abóboda celeste. Mas depois de 2010 veio uma direção para eles que eles não poderiam mencionar isso. Então as seitas, você vê que as seitas elas foram totalmente paganizadas, mais do que já eram. Como que a Cidade Santa vai descer do céu para a terra? Ainda mais se fosse um globo, ela tombaria. Teve um irmão arquiteto que ele fez uma simulação. Ele calculou o tamanho da Cidade Santa, porque a Bíblia fornece o tamanho. E acho que está até... Não lembro se é no capítulo 21 de Apocalipse. Deixa eu ver se eu consigo achar. Apocalipse 21. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então, 2.200 quilômetros vezes 2.200 quilômetros. Essa cidade ela teria 4.840.000 quilômetros quadrados. Está aqui na Bíblia, não estou inventando nada. Você pega Gênesis 21, versículo 16 e faz a conta, a multiplicação. E o Brasil ele tem 8,5 milhões, mais ou menos, de quilômetros quadrados. Imagina, se a Terra fosse um globo, ela não conseguiria descer na Terra. Seria totalmente impossível. É impossível defender esse modelo, não tem como. Vamos seguir aqui. Então, no globo, o céu não está nem acima, nem abaixo. Você pode dizer que ele está abaixo. Tá vendo as setas aqui em vermelho? E não é o que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra o contrário. Essas passagens, elas não fariam sentido no falso modelo globo. Salmo 113:5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Então ele poderia, nesse modelo, estar abaixo. Está abaixo dos nossos pés. Isso é inaceitável. Deuteronômio 10:14. Eis que para o Senhor, o teu Deus, pertence os céus, até mesmo os mais altos céus, a terra e tudo que nele existe. Como que poderia chamar de mais altos céus, se no modelo globo poderia estar embaixo? Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime. Por que eu chamo Deus de alto? Que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então Deus ele habita num lugar alto e santo. O salmista, falando da onipresença de Deus, lá no Salmo 139, versos 7 e 8, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Olha, se eu subir aos céus, isso não existe no modelo globo. No modelo globo você vai para o vácuo infinito, você vai para o... Não tem em cima, embaixo, nada. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. A sepultura é o abismo, o Sheol, que fica embaixo. Na terra plana você tem a parte de baixo, o abismo, as colunas, e a parte de cima, tanto da terra quanto dos céus, até os mais altos céus, até a morada de Deus. Atos 7:49. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Isso também seria impossível no modelo bola. Se é estrado dos pés é porque está baixo. No Evangelho, meus irmãos, Mateus 5, 34 e 35, mas eu lhes digo, Jesus falando, não jurem de forma alguma nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado de seus pés. Olha que interessante. Não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado de seus pés, porque a terra está embaixo.
é onde ele apoia os pés. E a terra está assentada sobre colunas. Existem muitas passagens que são ignoradas pelo sistema religioso, pelos pagãos. Eu vou mostrar para vocês quantas passagens existem, provando que a terra está assentada, firmada, alicerçada sobre colunas. Jó 9,6, o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Salmo 75,3, quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. A terra não se move, meus irmãos. Seus corpos celestes que se movem sobre a terra. O céu pertence à terra. O primeiro e o segundo céu. 1 Samuel 2,8. Porque do Senhor são as colunas da terra. Oração de Ana. Porque do Senhor são as colunas da terra. Sobre elas estabeleceu o mundo. Mas claro que isso é impossível. Provérbios 8,29. Quando compunha os fundamentos da terra. Vou dar mais passagens. Mais várias. Salmo 104,5. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Como que esses teólogos querem anular todas essas passagens, desconsiderar a palavra de Deus? Provérbios 3,19. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Olha que exatidão aqui. Jó 38,4. Agora é o próprio Deus. É o próprio Deus questionando Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? É óbvio, meus irmãos, que não é poético isso aqui. Senão em todas as passagens, em todos os contextos está sendo poético. É óbvio que não. Deus está confrontando Jó aqui literalmente. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Será que Deus não sabe o formato da terra? Ah, não. Olha a desculpa dos falsos pastores. Não, porque é o entendimento daqueles homens antigos, porque não tinha ciência. Paulo fala para Timóteo tomar cuidado com a falsa ciência. Tem uma passagem que fala para Timóteo, guarda teu depósito, cuidado com a falsa ciência. Aqui não são homens antigos, meus irmãos, é o próprio Deus questionando Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Não tem nada de poético aqui. Responda-me, se é que você sabe tanto. Deus está perguntando para Jó questões relacionadas à criação. Querem mais? Zacarias 12:1. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Mas a gente não para por aí. Salmo 102:25, provando que a terra está firmada sobre colunas. Salmo 102:25, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Hebreus 1:10, e também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Não tem como negar, não tem como disfarçar. Quem é da verdade, aceita a verdade. Quem crê na palavra de Deus, reconhece qual é a verdadeira cosmologia do nosso mundo. A terra é estável, não pode ser movida. 1 Crônicas 16:30. Tema diante dele toda a terra. O mundo também será estável, para que não seja movido. A terra está completamente parada, imóvel. Salmos
93:1 na Bíblia King James. O Senhor reina, ele está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força, com a qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Eu vou ler novamente essa parte final. Salmo 93, verso 1, parte B. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. E Salmo 96:10, também na Bíblia King James. Dizei entre os pagãos que o Senhor reina. O mundo também se estabelecerá, para que não seja movido. Ele julgará o povo retamente. Então isso aqui é uma revelação da Bíblia. Nós estamos trazendo passagens bíblicas há mais ou menos 1h e 20 minutos. Os pagãos, eles têm que descartar, eles têm que desconsiderar todas essas passagens. Ou seja, qual que é a fonte de autoridade que eles seguem? Não é a mesma que nós. A gente já vai entender por que essa verdade é rejeitada pelo sistema religioso totalmente paganizado. Porque eles, na verdade, são adoradores do sol. Quem defende o modelo helocêntrico é o quê? Vamos seguir. Nós estamos no slide 36. 37. Existe um limite circular, uma borda de gelo. Antártida, na verdade, é a borda de gelo ao redor do disco terrestre. Jó 26:10 marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Provérbios 8:29. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então ele fixou um limite ao mar para que as águas não transpassassem aquele limite. A borda circular de gelo. Jó 38:30. Agora o próprio Deus falando para Jó: como pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Outra coisa que é impossível no globo, você falar das extremidades. Não tem como você falar de limites e extremidades em uma bola. Salmo 74:17. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu formaste. Deuteronômio 13:7. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Isso não existe no globo, no modelo globo. Provérbios 34. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Jó 38:10 e 11. Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Aonde que tem isso no globo, meus irmãos? Não tem. Quando fixei os seus limites, ele coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Então, claramente, a Terra, o disco terrestre, ele é cercado por uma borda de gelo, pela Antártida. Mais uma passagem, Jó 28:34, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. A visão do globo não seria assim. A visão do globo é uma bola, não tem extremidades. Uma bola. Uma bola girando e percorrendo o universo sideral, não sei quantos milhões de quilômetros de distância. A Terra subsiste no meio das águas. É interessante que Pedro fala que eles voluntariamente ignoram isto. Eles ignoram porque eles são inimigos da verdade. 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. E Salmo 136,6.
aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 148:4, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. E na NVI, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Mais claro que isso é impossível. Está mencionando literalmente as águas acima do firmamento. São centenas de passagens. A Terra é um disco terrestre. Provérbios 8:27 na Bíblia King James. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Círculo é um disco, é um plano. A sabedoria, eu estava lá quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo. Não é um globo, é um círculo, algo plano, disco. O dilúvio, não teria o menor sentido o dilúvio em uma bola molhada giratória. Não daria. Olha que interessante, meus irmãos. Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam todas as fontes do grande abismo. Lembra que nós falamos das águas de baixo? Se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então a Via Láctea, na verdade, é uma fissura no domo de quartzo por onde passaram as águas do dilúvio. As águas elas tocaram os luminares que estão nos segundos céus, de modo que o Sol acabou eletrocutando a Lua. As crateras lunares são consequência desta descarga elétrica. Pelo fato até o Sol tem manchas. Quando as águas do dilúvio passaram pelo Sol e pela Lua, teve essa eletrocução. Então a Lua ela acabou recebendo uma grande descarga elétrica, formando as crateras. Isso dá para reproduzir tranquilamente em laboratório, tem vídeos reproduzindo. Aquela cratera que tem como se fosse um pino no meio é do choque. Eu acho que tem no canal Terra Plana Reloaded isso, só que agora eu não vou lembrar qual é o vídeo. Mas essa é a explicação. E no final do dilúvio, o que está escrito? Gênesis 8:2. Cerraram-se também as fontes do abismo. Cerraram-se, se fecharam. E as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Vamos ver aqui Gênesis 8:2 e outras versões. Então, está aqui na NVI. Gênesis 8:2. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. Então, a chuva não foi o principal. O principal foram as águas que saíram das profundezas do abismo e as águas primordiais acima do firmamento. Muito interessante, né? Vamos ver na Almeida aqui. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Então, você teve 3 fontes de água. A Bíblia revela 3 fontes de água. As águas dos céus, sobre o domo, as águas das fontes do abismo e as águas da chuva. Prosseguindo, senão ele não falaria, né? Que se fecharam as janelas dos céus. Por que ele vai falar? Se fecharam as janelas dos céus e a chuva dos céus deteve-se. São coisas distintas. Estão vendo, meus irmãos? Tudo isso aqui é impossível e inexplicável no falso modelo globo. É uma vergonha quem insiste neste paganismo. Isaías 40:22, em algumas versões, digamos assim, modernetes da Bíblia, Isaías 40:22 aparece que ele está acima do globo da Terra. Mas é uma versão vergonhosa, né? Uma tradução vergonhosa que veio muito tempo depois. A gente pegou aqui
uma, duas, três, quatro, cinco traduções. Na NVI, Isaías 40, 22 está: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Olha que interessante. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma com uma tenda para neles habitar. Na versão Almeida Corrigida Fiel, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. A terra, ela é circular, plana, não é esférica. Então está certo também, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. O mesmo na Bíblia King James. Tem uma versão católica que é muito interessante. Podem pesquisar a versão católica. Aquele que domina acima do disco terrestre. Disco terrestre também está correto. E na Bíblia de Jerusalém, ele está entronizado sobre o círculo da terra. Então, se alguém tem alguma versão que fala globo, é uma versão mais moderna, mas que não traduz o que está lá no hebraico. E qual que é o verdadeiro formato da terra, como dito pelo próprio Criador para Jó? Então, não é um entendimento de homens antigos, não é uma interpretação de homens da antiguidade. É o que o próprio Deus disse, o que saiu da boca de Deus. Deus diz, Jó 38:14, a terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê com uma veste. Então tá aqui, o barro sob o sinete, ele fica um plano com uma borda. Exatamente isso, olha. A terra toma forma como barro sob o sinete. Jó 38:14. Ok, meus irmãos? Então aqui é o próprio Criador, o Deus Todo-Poderoso, revelando na Bíblia o formato da terra. Não se trata de interpretação. Não se trata de um entendimento de pessoas que não tinham acesso a equipamentos, a pesquisas. Não, nada disso, é o próprio Deus. Não tem essa desculpa esfarrapada que alguns teólogos tentam trazer. Outra coisa que é impossível no globo, Mateus 4, 8 e 9. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Então isso na Terra Globo não daria para ver todos os reinos do mundo. E existe, meus irmãos, um número determinado de estrelas. No globo, no modelo heliocêntrico, elas são infinitas. Na verdade, elas são muitas, mas não são infinitas. Deus pede para Abraão contar as estrelas, caso ele conseguisse, se eu não me engano é em Gênesis 15, e fala, a sua descendência será como as estrelas dos céus, ou seja, a sua descendência será muito grande. Só que existe um número determinado, não é infinito. Salmo 147:4, ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Então Deus, ele sabe o nome de cada uma das estrelas. Paulo fala em 1 Coríntios 15:41. Um é o esplendor do sol, o outro o da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Então não existem duas estrelas exatamente iguais. E também é mentira isso, que uma está a não sei quantos milhões de anos-luz, outra está a muito mais, a outra está mais perto. Tem uma que chama Próxima Centauro, porque ela é mais perto da Terra. Não tem isso, meus irmãos. Todas estão praticamente na mesma distância, foram criadas no mesmo dia, mas elas diferem em esplendor. O irmão está falando aqui do Rodrigo Silva, né? Eu não sei como que ele está falando hoje em dia, ó. Claudeira. Alguém sabe o que o Rodrigo Silva diz sobre essas passagens hoje em dia? Pois sei que antigamente ele até explicava a Terra plana na Bíblia, mas hoje defende o globinho.
Ele recebeu uma repreensão da igreja adventista, que ele estava proibido de falar do modelo verdadeiro, né? Mas tem vídeos dele explicando, não, a Bíblia traz esse modelo terra plana. Ele chegou até a mostrar, até a capa da live, ele chegou a colocar numa pregação dele. Essa imagem aqui o Rodrigo Silva chegou a mostrar em pregação dele, como que a Bíblia descreve a Terra. Mas agora ele está mais cauteloso, digamos assim. Como eu estava falando, eu fiz uma pesquisa hoje e eu vi que até 2010 a igreja adventista aceitava o modelo cosmológico verdadeiro e a partir de 2010 não puderam mais. Isso é uma determinação lá na seita proibindo. Então vamos lá, meus irmãos, vamos seguir aqui. Agradeço a presença e a participação de todos, né? Já são, nossa, quase 10h40. Se alguém não deixou o like, pode deixar agora. 506 likes e quase 230 pessoas conosco ainda. Vamos dar seguimento. Muito obrigado aí pela presença e participação de todos. Se alguém não é inscrito, já clica para se inscrever. Outra coisa impossível no globo, aquele sonho de Nabucodonosor, Daniel 4:11, crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Então a árvore não seria vista até os confins da terra, porque no modelo globo isso não é possível também. Nós já falamos que o Sol se movimenta, Salmos 19, 4 e 6. Então é o Sol que se movimenta e não a Terra. E duas passagens aqui que são pá de cal para eles, não tem como contestar. Isso incomoda muito os pastores, os teólogos pagãos. Talvez a que mais incomode, Josué 10, 13. E o Sol se deteve e a lua parou. Essa aqui. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Aqui eles sofrem para tentar explicar. Porque se eles falarem que a Terra parou, e a Terra está numa velocidade absurda, todo mundo seria lançado para fora. Imagina, a Terra ela está girando no próprio eixo a 1.666 km por hora e girando ao redor do Sol a 107.000 km por hora e ao redor da galáxia a quase 1 milhão de km por hora. Então eles não têm como falar que a Terra parou. Se eles falarem que a Terra parou, todo mundo seria expelido imediatamente para fora da Terra. Ninguém sobreviveria. E também eles não podem assumir que o Sol parou, porque aí acaba com o modelo falso heliocêntrico. Então essa passagem aqui deixa em maus lençóis. Vamos lá, Josué 10, 13. Vamos pegar o contexto quando Josué ora, meus irmãos. Josué 10. Vou mudar a versão, vou colocar NVI. A partir do 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Então, a gente vê que aqueles homens, eles não eram ignorantes. Eles não eram homens sem conhecimento, pelo contrário. Eram homens de Deus, era povo de Deus, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Toda a escritura é inspirada, meus irmãos. Quem que é o verdadeiro escritor da Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo de Deus não é instruído? Então Josué ele sabia, todos sabiam que era o sol
e a lua que se movimentava sobre a terra. Josué 10, versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Então Josué orou a Deus: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Olha que coisa mais clara! O sol parou no meio do céu. Não tem como sair dessa, meus irmãos. Não adianta, eu vou ver no hebraico, eu vou chamar o maior especialista do mundo. Não tem como. Você não pode nem falar que a Terra parou, porque senão todos seriam... A Terra, no modelo globo, ela tem 14 movimentos. Ao redor do próprio eixo, 1.700 km por hora. Ao redor do Sol, 107.000 km por hora. Ao redor da galáxia, quase 1 milhão de quilômetros por hora. E depois tem outros movimentos. Então é impossível eles falarem que a Terra parou. E também eles não querem admitir que o Sol parou, que é o Sol que está se movimentando, que o Sol é um luminar. Só que é pá de cal total. Exatamente, o irmão Flávio colocou aquilo que eu falei para vocês. Na teoria heliocêntrica, Adão não teria visto o céu estrelado com muitas estrelas como os vemos hoje, porque para eles as estrelas estão a bilhões ou a milhões de anos-luz. Na verdade, Adão não teria visto nenhuma, nem os filhos de Adão, porque até esperar o primeiro milhão, acho que nem nós, na verdade, a Terra tem 6.000 anos. Nós também não teríamos visto estrelas. Olha isso. O fato da gente ver estrela prova que o modelo heliocêntrico é falso. Biblicamente está provado. Porque a Terra tem 6.000 anos, aproximadamente. E outra passagem também que não tem como eles escaparem. Isaías 38:8, quando o rei Ezequiel pede a cura para Deus daquela doença mortal, ele faz uma oração pedindo para que Deus o curasse, e o profeta Isaías vai lá para ele e fala que Deus vai curá-lo, então ele pede um sinal. E aí, Isaías 38:8, eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. No livro de Josué, nós vemos Deus atendendo a oração daquele valente guerreiro israelita, o sol parando, se deteve no meio do céu por quase um dia inteiro, a lua também parando sobre Aijalon. E no livro de Isaías, em atendimento à oração do rei Ezequias, em atendimento ao sinal que ele pediu, o sol retrocedeu 10 graus. Mais uma vez, impossível de encaixar no falso modelo globo heliocêntrico. Vamos lá, Isaías 38. Vamos pegar numa outra versão também. 38, versículo 8. Este, a partir do 7, hein? Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Então tá aí. Eles não conseguem explicar. Outra coisa impossível no modelo globo, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram
e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Nós vemos, meus irmãos, que não dá para encaixar a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, porque nós abordamos passagens, literalmente, de Gênesis até Apocalipse, que não se encaixam naquilo que a falsa ciência tenta propagar. Isaías 11:12 diz o seguinte, olha que interessante: ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. A terra bola não tem 4 cantos, mas o disco terrestre de 360 graus tem sim 4 cantos de 90 graus. Vocês estão vendo aqui na tela. Também outra passagem que não daria. Por que o escritor bíblico só usaria passagens que não se encaixam? A Bíblia estaria inteira errada, não é possível. Apocalipse 7:1 que a gente leu. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, Apocalipse 7:1, vi os 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, também impossível no modelo globo, mas plenamente tranquilo e aceitável na verdadeira Terra plana, que é um disco terrestre, obviamente 360 graus, com 4 cantos de 90 graus cada um. Esse modelo aqui, ele é falso. Esse modelo que está na Terra, que a Terra seria um corpo celeste apenas, e o que eles tentam fazer para nos desqualificar? Eles dizem que nós cremos isso aqui, que eles colocam o falso modelo deles e apenas achatam a Terra para tentar nos ridicularizar. Mas nós mostramos no começo da exposição o modelo que inclusive foi impresso em muitas Bíblias. Então não é nisso que nós acreditamos, é no que está na Bíblia. Nós não acreditamos num disco perdido no espaço, nada disso. Mesmo porque o céu ele pertence à Terra, ele está dentro do domo, dentro do firmamento da Terra. E o modelo globo é um modelo satânico que dá margens para as falsas teorias de Big Bang, evolução, que nós surgirmos por conta de um acidente. É um modelo que afasta Deus, campo fértil para todas as falsas teorias. E o verdadeiro modelo, ele é aquele que dá a base para o criacionismo. Deus efetivamente criou este mundo da forma como está descrito. O homem é a coroa da criação, tanto que o homem caiu, mas tem todo o plano da redenção. Nós cremos em Cristo como nosso Redentor que vive, que se assenta à direita do nosso Pai Celestial, que intercede por nós. Quando nós chegamos ao arrependimento sincero e verdadeiro, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, confessamos nossos pecados e corrigimos as nossas rotas, os nossos caminhos, nós cremos que temos o perdão pela graça de Deus que está em Cristo. O homem aqui é a coroa da criação e a terra não é um mero pálido ponto azul na vastidão escura de um universo infinito, não. A terra é um reino. O próprio reino de Deus descerá à terra, como está relatado em Apocalipse 21, como consta da oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. A terra ela será totalmente restaurada, totalmente regenerada. A gente já vai chegar à conclusão, mas quem é novo no canal, meus irmãos, tem playlists importantíssimas aqui. Então tem a playlist Luz na Escuridão, que revela vários enganos do sistema religioso. Assisto essa playlist Luz na Escuridão, a gente prova que o reino vindouro será na terra,
que os salvos não irão morar no céu. Façam esse estudo. É 100% bíblico, não tem fontes fora da Bíblia. A gente explica o estado dos mortos, a questão dos condenados, que o lago de fogo ele não é eterno, não existe aquele, entre aspas, inferno eterno. Nós mostramos que Jesus ressuscitou no sábado, falamos do verdadeiro batismo. O batismo ele não deve ser feito em títulos trinitários, mas sim em nome do Senhor Jesus. Falamos sobre animais imundos na nova aliança, 70 semanas de anos de Daniel 9, sobre a questão do sábado, também na nova aliança. Explicamos exatamente o que é a marca da besta e sobre a questão da não pré-existência. E também outra série importantíssima que está na aba playlist do canal, a série Revelando o Apocalipse. A série Revelando o Apocalipse ela vai explicar todos os capítulos, todos os versículos do livro de Apocalipse, até o último versículo do capítulo 22. Então vocês vão ter um entendimento aberto completamente. E o discipulado fundamental, entrem no site, meus irmãos, da Igreja de Deus. Eu vou colocar aqui. O discipulado é simplesmente o estudo da sã doutrina, disponibilizado pelo nosso irmão Flávio, canal do Evangelista Flávio. Então vocês vão entrar www.igrejadedeus.com.br. Muito fácil, né? O site é igrejadedeus.com.br e vocês têm aqui estudo da sã doutrina, estudo do discipulado. Quem é novo, se inscreva também no canal do nosso irmão Evangelista Flávio. Ele está aqui como moderador, canal do Evangelista Flávio. E para finalizar, todas as culturas sempre acreditaram nesse sistema de uma terra plana, um disco terrestre fechado, menos os pagãos, os romanos. Então tá aqui, Egito, os nórdicos, hindus, maias, os incas, os hebreus, é claro. Tá na tela para vocês. E a gente sabe que os pagãos, eles adoram o sol. Ah, tem uma outra imagem, aquele pálido ponto azul. Eles colocam... Aqui tá um zoom um pouco melhor. O raio solar. Aqui essa parte avermelhada. E esse pontinho pequenininho azulzinho, do tamanho de um de um pixel, seria a Terra. Ou seja, o Sol ele é muito maior, muito mais imponente no falso modelo. Por quê? Porque eles são adoradores do Deus Sol. Então você vê essa imagem no Vaticano, nas missas católicas. O ídolo verdadeiro deles, o Sol Invictus, está aí na tela para vocês. Os papas e os padres também, segurando e idolatrando o Deus Sol. Eles elevam assim esse Sol Invictus para que todos possam adorá-lo. Então tá aí, olha. Os papas com o Deus Sol. Todos eles, né? Esse aqui é o João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todos eles rendendo a devida adoração ao falso Deus, que é o Sol, por isso que eles colocam o Sol no centro de tudo. E no Vaticano, inclusive, existe... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem mais imagens aqui. Aqui o Papa Francisco segurando o Deus Sol. Vocês estão vendo, né? Todos os outros, olha. Então, essa adoração é a base do heliocentrismo, e é por isso que os pastores do sistema religioso, eles mantêm essa adoração, porque o sistema religioso está totalmente corrompido, comprometido. Assistam a série Revelando o Apocalipse, vejam a explicação sobre o capítulo 17 para vocês entenderem melhor. Então aqui quem é novo, fique no canal, façam o discipulado, as playlists, para que vocês não caiam nesse engano. E também tem o altar. Tem esse altar imenso aqui, dedicado, deixa eu ver se consigo ampliar.
Tem um altar imenso que é dedicado a esse falso deus deles. Abrir... Cadê? Abrir imagem de uma nova guia. Não sei porque não tá abrindo. Ah, mas abriu aqui agora. Olha. Então ele é feito de ouro. Ouro puro. Um altar totalmente dedicado ao Deus Sol no Vaticano. Aqui no meio. Um negócio terrível. Por isso que eles não podem aceitar a verdade. O irmão Flávio está mencionando também a playlist Heresias da Babilônia. Ele colocou aqui: quem quiser o livro Revelando o Apocalipse, temos PDF grátis e físico no site igrejadedeus.com.br. Esse livro é excelente, meus irmãos. Livro Revelando o Apocalipse, para vocês vão ter um entendimento bíblico profundo. E o PDF é gratuito. Quem quiser o físico, aí só arca com os custos para impressão, para capa, né? Aí vai ter um custo. Porque ele é muito grande, é um livro de 800 páginas. Mas o PDF é disponibilizado gratuitamente. Porque aí não tem custo, né? Só a gente enviar. Até aqui, meus irmãos. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas se é o teu nome, por teu amor, por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu conto com a colaboração de todos para que cada um dos irmãos deixe um comentário fixo. O comentário fixo ele vai ajudar a impulsionar ainda mais a live e o canal. Então eu vou pedir para que cada um de vocês deixe um comentário fixo, tá legal? Muito obrigado, fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo. Vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.